Boa noite, gente. Aqui é o Fábio, professor de ensino religioso. Vamos iniciar nossa aula dessa quarta-feira, falando rapidamente sobre a atividade da aula passada, que era relativa aos aspectos da identidade cultural e religiosa. Foi proposto que vocês desenhassem ou fizessem ilustrações resumindo cada pensamento relativo à sua família, como você utiliza a maior parte do tempo, os tipos de alimentos que vocês mais comem em família, o ensinamento religioso que aprenderam com seus familiares e o que a religião representa na vida de vocês. Então seriam desenhos simples, né, para cada um desses pensamentos, ok? Obviamente que cada um se expressa de uma forma e as respostas aqui elas são totalmente pessoais. Vamos agora à nossa atividade dessa semana. Para essa semana eu trouxe aqui o texto Os Registros de uma Experiência, um pouco rabiscado, e que diz assim: na tradição escrita encontramos registros da relação do ser humano com o transcendente nas diversas culturas e tradições religiosas. São os textos considerados sagrados. Vamos saber mais sobre isso? Para os cristãos, a Bíblia é um texto escrito sob a inspiração de Deus. É um conjunto de 73 livros para os católicos e de 66 para os protestantes. Foi escrito por diversos autores de diferentes grupos, contextos e tempos, posteriormente reunidos em um único livro, dividido em duas partes. A primeira chama-se Antigo Testamento. Relata a história do povo hebreu e recorda o período de, em média, 1200 anos antes de Cristo. Nessa parte, o conteúdo dos livros se refere às alianças que Deus fez com Adão, Noé e Abraão e com Moisés. A Bíblia foi escrita em folhas de papiro pelos escribas, que utilizavam em seu trabalho tinta feita de carvão e cola e caneta de junco. A segunda parte chama-se Novo Testamento e se refere à vida de Jesus, nascimento, morte e ressurreição, seus ensinamentos e seu posicionamento frente aos problemas e necessidades da época. Depois da morte de Jesus, alguns dos seus discípulos e seguidores passaram a registrar o que havia acontecido. Os registros eram feitos em pergaminhos, todos escritos manualmente. Os primeiros textos foram escritos em hebraico, aramaico e grego, traduzidos no século IV por São Jerônimo numa versão em latim chamada Vulgata, da qual provém as tradições das atuais Bíblias. Os ensinamentos apresentados no texto sagrado dos cristãos se revestem de sabedoria, profundidade e linguagem simples. Um exemplo são as parábolas que Jesus contou aos que se encontravam à sua volta. Utilizava uma linguagem acessível e citava personagens, elementos e objetos da natureza conhecidos de seus ouvintes. Aqui na sequência do texto tem uma parábola, né, da ovelha perdida, que Jesus contou num grupo de pessoas. Essa parábola, para quem não conhece, diz assim: certa vez havia um pastor que tinha um rebanho de 100 ovelhas. Um dos trabalhos diários era contá-las, para ter certeza que nenhuma tinha se perdido. Certo dia, contou e recontou suas ovelhas e percebeu que tinha 99, ou seja, uma delas estava perdida. Ele ficou muito triste, pois cada ovelha para ele era muito especial. Ele prendeu seu rebanho e saiu à procura da ovelha perdida, pensando consigo mesmo: enquanto não a encontrar, eu não descansarei. Depois de muito andar, o pastor encontrou sua ovelha e retornou para casa satisfeito por tê-la encontrado. Seria mais ou menos esse, né, o resumo da parábola da ovelha perdida. Pois bem, lemos a parábola aqui para ilustrar um pouco do texto sobre os textos sagrados, e a atividade dessa semana ela propõe
uma reflexão sobre o seguinte: em sua opinião, que ensinamentos a Bíblia traz para os cristãos? Vocês vão pensar um pouco, refletir e responder. Fico aguardando, então, o retorno das atividades. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.